o Senhor se inclina ao encontro deles e o Senhor realmente os honra, né? Nós podemos ver da forma que Esther foi honrada, da forma, né, que muitas vezes aquele parente de Davi, que era um homem coxo, né, e Davi o honrou. Nós podemos ver como José foi honrado quando estava, né, preso lá num lugar, talvez um lugar horrível, mas Deus o honrou e ele findou sendo, né, o primeiro-ministro do Egito, ou seja, em outras palavras, o vice-presidente daquela nação. Deus sempre quer honrar o homem e a mulher, mas a palavra do Senhor fala dessa forma: a mulher que teme, então Deus honra. Mas tem uma palavrinha lá no começo: precisa temer a Deus para que a honra venha sobre nossas vidas, né? Muitas vezes a gente fala assim, muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e na maioria das vezes nós lemos, olha, esse versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Por exemplo, então a gente lê: o Senhor é meu pastor, mas tem a parte B do versículo: nada nos faltará. Como a mesma coisa quando nós lemos, né? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, né? E fala dessa forma, né? O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Muitas vezes a gente pula essa parte. Não, Senhor, deixa eu pular porque eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Não, a oração do Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade. E nesse versículo não é diferente, né? Quando Salomão escreve sobre esse provérbio, ele é muito feliz nas suas palavras, quando ele realmente traz a realidade, principalmente de uma mulher, né? Que fala, né? Enganosa, né? Realmente é a formosura, né? Nós todos sabemos que nós não vamos ser belas para sempre. Vai chegar a nossa idade onde as rugas, as minhas já começaram, né? Onde as rugas vão chegar, infelizmente. Aonde nós precisamos, talvez iremos precisar usar um montão de creme aqui para acertar o rosto. Mas o Senhor não está olhando para uma mulher bela, o Senhor não está olhando para uma mulher enrugada, o Senhor não está olhando. O que o Senhor está olhando é o coração e o temor desta mulher para honrá-la. Isso é que Salomão está querendo dizer ali. E eu comecei a pensar, é verdade. Os irmãos se lembram daquela mulher que, né, está escrito em Marcos capítulo 7, né? Está escrito sobre uma mulher chamada, que era da nação, era Sírio Felícia, uma mulher grega. Diz a Bíblia que esta mulher, se ela era grega, ela não era, né, da parte de Israel, ela não era uma judia, ela não fazia parte do povo de Israel. Mas diz que esta mulher, né, diz que ela ouviu falar de Jesus e de repente ela vai aonde Jesus estava, porque diz que a sua filha estava endemoniada. Diz que a filha dessa mulher se jogava no fogo, se jogava na água, de uma forma que ela não tinha mais controle sobre a sua filha. E ela simplesmente ficou sabendo que Jesus fazia milagres, que Jesus libertava as pessoas. Eu imagino que alguém chegou para ela e falou: olha, Jesus é um homem que liberta as pessoas, porque ele já até libertou aquele homem que estava, o gadareno. Olha, aquele homem que já não estava morando num cemitério. Imagine a situação daquele homem. Mas Jesus foi ao encontro daquele homem e o libertou. E agora imagina essa mulher correndo atrás do Senhor Jesus, achando um jeito de falar com o Senhor Jesus. E diz que ela se achega perto do Senhor e ela fala desta forma: Senhor, mestre, olha, eu preciso da tua ajuda. Minha filha está totalmente endemoniada na minha casa, minha filha está enferma, minha filha está precisando de alguma coisa da tua parte. E quando nós olhamos aquela história, eu vejo nessa mulher 3 coisas. Primeiro, fé. Essa mulher tinha fé para ir atrás de Jesus, porque se ela não tivesse fé, irmãos, você tem certeza que ela não teria saído do seu lar para ir encontrar com Jesus. E uma coisa, né, nós já pregamos aqui sobre fé, mas tem uma coisa, a Bíblia é muito clara: sem fé é impossível agradar o Senhor. Então diz que o primeiro passo que aquela mulher dá é um passo de fé. Ela sai do seu lar e ela vai ao encontro de Jesus, porque ela precisa libertação para a sua filha. Mas eu vejo uma outra coisa
família, ela vai falar com uma pessoa que ela nunca tinha falado, ela enfrenta multidões, ela enfrenta muitas vezes, tantas coisas, o perigo de uma viagem. Mas o que é mais interessante, que quando aquela mulher chega perto de Jesus, e ela conversa com Jesus, ela consegue falar com o Senhor. Olha o que Jesus fala naquela mulher. Eu achei nessa mulher uma humildade tremenda, sabe por quê? Olha o que Jesus fala. Imagine você está vindo desesperado, porque você vai ao médico, desesperado porque precisa de algo para a sua saúde. E quando você chega para o médico, ele vira para você e fala: olha, eu não posso te atender porque você não tem seguro médico. Entendeu? Então, vamos dizer que você mora em Nova York e você procurou um médico aqui em Connecticut. Então ele vai falar assim: eu não posso te atender porque o Medicaid, você tem que procurar o Medicaid lá de Nova York, não de Connecticut, e você simplesmente voltaria para trás. Foi mais ou menos isso que aconteceu com aquela mulher. Ela chega perto de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está tremendamente endemoniada na minha casa, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, fale alguma coisa para ela ser liberta. Não precisa o Senhor ir na minha casa, só o Senhor falar alguma coisa, eu creio que a minha filha vai ser liberta. Jesus olha para aquela mulher e fala dessa forma: não é bom tirar o pão dos filhos e tornar aos cachorrinhos. Olha que palavra. Em outras palavras, trazendo no nosso entendimento, sabe o que Jesus falou? Olha, você não é uma judia, você não pertence a este país. Eu vim aqui a Bíblia fala, ele veio para os seus, para a nação de Israel. Foi isso que ele falou: você não é uma judia, eu não tenho mesmo que fazer alguma coisa. Mas olha que aquela mulher, com uma humildade tremenda, e não só humildade, eu falo que aquela mulher, além de ter humildade, ela foi muito inteligente, porque ela deu uma resposta para Jesus que muita gente, muito discípulo gostaria de ter essa resposta e não teve. Apesar de Jesus estar falando para ela: mulher, eu não posso fazer nada, não porque eu não posso, mas porque eu não quero, eu não vou fazer nada porque você não é da nação de Israel, e não é certo, eu vim aqui para ajudar eles. Ela vira para Jesus e fala: Senhor, mas os cachorrinhos que estão embaixo da mesa se alimentam das migalhas que caem dos seus senhores. Em outras palavras, aquela mulher quis falar dessa forma: Senhor, ainda que tu vieste apenas para Israel, mas o Senhor tem tanto poder que eu ainda estando aqui, mesmo eu pegando só um pedacinho, a minha filha vai ser liberta no meu lar. E Jesus olha para aquela mulher, ele vê uma humildade tremenda, uma humildade que muitos discípulos não tiveram. Uma humildade que Pedro, por exemplo, quando ele viu o soldado, ele partiu para cima do soldado. Isso quer dizer que ele não era nada humilde, viu, irmãos? Nem um pouquinho humilde. Mas aquela mulher, o Senhor falou assim, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, vai em paz. Olha, Deus falou: vai em paz, porque a tua filha já está sarada. Diz a Bíblia que quando ela chega em casa, a filha dela já está sarada. Eu encontro nessa mulher, como eu falei, fé, humildade, amor. Muitas vezes, quantas mães hoje, nos nossos dias, não tem mais fé? Muitas vezes, os filhos de uma forma ou de outra, ou tem um problema no seu lar, ou de uma forma ou de outra, chega alguma dificuldade na sua vida, e simplesmente, muitas mães simplesmente give up já. Não adianta eu mais orar, não adianta eu chorar, não adianta eu pedir, porque isso não vai acontecer. Nesta noite eu gostaria de dizer algo para você: se Deus fez um milagre há 2000 anos atrás, uma pessoa que não era nem sequer da nação de Israel, por um acaso Deus não pode fazer um milagre na sua vida nesta noite? Porque eu e você também não pertencemos à nação de Israel. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos porque Abraão, através de Abraão e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então ele nos adotou como irmãos e como filhos do Pai. Mas como aquela mulher,
eu queria perguntar para você, principalmente você que é mamãe, será que você tem essa humildade? Será que muitas vezes quando tudo dá errado, ou talvez quando você perde as coisas para Deus, e como sempre nós queremos no nosso tempo, e talvez Deus falou, não vou te fazer agora, eu vou te fazer depois. Será que você faria como essa mulher? Tá bom, meu Senhor, eu vou esperar, porque o importante é o que o Senhor vai fazer. Não importa se vai ser hoje ou amanhã, mas o importante é que o Senhor vai trabalhar nesta área da minha vida, nesta área da minha família. Ou você simplesmente pegar as suas coisas e falar, quer saber de uma coisa? Tchauzinho, Deus, você não serve para mim, porque você não pôde me servir a hora que eu precisei, a hora que eu achei que você tinha que me servir. É como eu falei, aquela mulher, achei naquela mulher uma fé, uma humildade e amor. Por amor à sua filha, ela vai, igual eu falei, sai da sua cidade, ela atravessa um deserto, ela não sei quantos dias foram de viagem atrás de Jesus, ela se mete dentro de uma multidão, ela enfrenta a multidão, mas ela alcança de Deus o amor, ela alcança a bênção de Deus. Que nessa noite você possa estar alcançando este amor. Mas como eu falei muitas vezes, mediante a tua dificuldade, você fala, eu não vou mais orar. Sabe, isso não muda, não tem jeito, isso não muda. E eu queria falar para você, muda sim, porque Deus continua tendo poder de operar milagre nas nossas vidas. Nessa noite nós cantamos aquele hino que fala, faz um milagre em mim. Eu tenho certeza que Deus todos os dias tem um milagre para operar nas nossas vidas. Mas eu conheço uma outra mamãe, que também está na palavra do Senhor. Uma mamãe chamada Ana. Uma mamãe que queria muito ter um filho. Só que essa mamãe era estéril. E essa mamãe começou a sofrer. Diz que Ana sofria ao ponto de chegar numa depressão profunda. Ao ponto de não querer mais comer. Ao ponto de simplesmente só querer chorar. Ao ponto de querer, estava somente na sua casa. E agora Ana chega e fala, olha, eu vou pela última vez na igreja. Eu vou ver o sacerdote pela última vez. E ali eu vou me derramar diante do Senhor. E vou pedir para Ele. Uma mãe que apesar da sua debilidade física, ela consegue chegar até o templo. Ela diz a Bíblia que Ana estava tão passada, tão triste, que Ana não tinha nem sequer palavras mais para falar com Deus. Irmãos, você já notou que tem momentos nas nossas vidas que nós não temos palavras para falar com Deus? Parece que some tudo. Parece que a situação é tão constrangedora. Parece que a situação não tem começo, não tem fim, não tem meio. E você está envolvido, você não sabe como você foi parar no meio do problema. E muito menos quando você vai sair do problema. E muitas vezes você fala, alguém fala, olha, dobra o joelho e ora. Você dobra o joelho. Parece que dá um nó na garganta. E não tem palavras para falar com Deus. De tão que é feia a situação que você está passando, de tão terrível que é. Era assim que Ana se encontrava. Diz a Bíblia que Ana chegou diante do altar do Senhor. Eu imagino que ela entrou no templo. E ela ali perto onde ficava o lugar até onde eles poderiam entrar. Ali ela se ajoelhou. E ali ela começou a chorar. E diz a Bíblia que ela começava a chorar. E os seus lábios mal se mexiam. A ponto do sacerdote olhar para ela e falar, essa mulher está bêbada. Essa mulher, né, tomou muito vinho. E não só isso, ele não só pensou, ele chegou para ela e falou dessa forma. Mulher, como é que você chega e entra no templo dessa forma bêbada? Mais uma vez, irmãos, imagine você, é a segunda pessoa que procura ajuda espiritual e sem mais nem menos toma uma palavra de certa forma dura. E ela agora consegue abrir a sua boca com poucas palavras. Ela fala para o sacerdote Eli, meu Senhor, aqui não está uma mulher bêbada, mas aqui está uma mulher totalmente quebrantada de coração. Aqui está uma mulher totalmente triste. Aqui está uma mulher totalmente falida de esperança. E Eli, quando olha para aquela mulher, para Ana, ele olha para ela com um olhar de compaixão e fala dessa forma, seja feito o desejo do teu coração. Seja feito o desejo do teu coração. Dava para ver que por mais que Ana
Ana tivesse uma dificuldade, por mais que foi difícil ela chegar na igreja, por mais que foi difícil ela alcançar algo, havia um temor em Ana. Talvez Ana pensou, é a última vez que eu vou, mas eu vou então falar com Deus. Eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas eu vou tentar. Havia um temor, havia uma fé no coração de Ana. Havia humildade, mais uma vez, humildade no coração de Ana. E diz a Bíblia que quando a Ana sai, naquele dia, diz a Bíblia que naquela noite, que ela coabitou com seu esposo, que eles mantiveram uma relação sexual, simplesmente é gerado Samuel. Um dos maiores profetas da palavra de Deus. O profeta que ungiu o primeiro rei de Israel. O profeta que foi aquele que dirigiu os passos de Davi. Nós vemos que Samuel, diz a Bíblia que 9 meses depois Samuel nasce. E quando Ana desmama a criança, ela traz ao templo. E diz que Samuel, com apenas 5 anos, o Senhor já falava com Samuel. Olha que bênção, irmãos. Uma mãe que não tinha esperança de mais nada, mas de repente ela tem fé, humildade e teme a Deus. E como eu falei aqui, quando você teme a Deus, sabe o que acontece? Deus te honra. Como Deus honrou aquela mulher da Sírio-Fenícia, aquela mulher grega, Deus agora também honra a fé de Ana de uma forma extraordinária, dando um dos maiores profetas da Bíblia. Mas eu me lembrei de uma terceira mulher. E esta mulher não era cristã. Esta mulher ela não ia na igreja. Esta mulher, ao contrário, diz a Bíblia, se você ler lá no livro de Provérbios, você vai ler quando o primeiro julgamento em Eclesiastes, o primeiro julgamento de, quando Salomão faz o seu primeiro julgamento. Ou você lê lá nas crônicas, ou nos reis, você vai ver essa passagem, quando ele faz o primeiro julgamento entre 2 mulheres. Diz a Bíblia que essas 2 mulheres, irmãos, não tinham esposo. Em outras palavras, elas não eram mulheres que se vendiam seus corpos, talvez prostitutas, talvez mulheres da vida. E diz que as 2 mulheres tiveram 2 crianças no mesmo período, talvez no mesmo mês, talvez no mesmo dia, na mesma semana. A Bíblia não fala, mas diz que as 2 tinham um bebezinho recém-nascido. E diz que as 2 moravam juntas também e no mesmo lugar. E diz que à noite, uma das 2, sem querer, talvez estava dormindo com o seu filhinho e sem querer virou em cima da criança, e essa criança veio a falecer. E no outro dia, amanhece uma criança morta e uma criança viva e 2 mães. E agora ficava aquela, não, o meu filho é meu, o filho é meu, não, o morto é teu. E eles levam diante do rei Salomão para que Salomão decida o que fazer. E olha o que Salomão faz. Ele pega as 2 crianças, irmãos, se as mães, que eu tenho certeza que a mãe de verdade sabia qual era o seu filho morto. Mas, talvez por algum motivo aquela mulher falou, não, eu não vou aguentar isso aí, eu quero outro filho, eu quero que está vivo. E agora eles levam diante de Salomão. Vocês acham que Salomão, por um acaso, ia saber de quem que era o filho? Não, é óbvio que não. Mas olha o que Salomão faz com uma sabedoria tremenda. Ele pega e fala assim, me dá uma espada. Eu imagino que aquelas 2 mães ficaram com 2 olhos desse tamanho a hora que ele falou, me dá uma espada. E ele falou dessa forma, me dá agora o menino que está vivo, a criança que está viva. Porque a que está morta já não tem mais o que fazer. E elas trouxeram a criança viva, e ele perguntou, de quem que é este filho? E as 2 falaram, é meu esse filho. Ele falou, então tá, me dá a espada aqui, põe o menino em cima da mesa. Eu vou cortar na metade, e vou dar metade para cada um. É uma coisa até terrível, está escrito na Bíblia. Mas diz que a verdadeira mãe fala dessa forma, não, meu Senhor, não, 1000 vezes não. Se tiver que matar meu filho, não faça tal, dá para ela, deixa ela cuidar, não tem problema, o importante é que meu filho vai estar vivo, mas não o mate. E Salomão, ele olha e fala dessa forma,
pode entregar o filho para esta mãe que falou assim, porque esta é a verdadeira mãe, que não suportaria ver o seu filho ser cortado no meio ou ser morto dessa forma, né? Entrega o filho morto para a outra. Nós vemos, irmãos, uma mulher que demonstrou, de certa forma, um amor tremendo por uma mãe. Eu falo, não era uma mulher que estava dentro da igreja, não era uma mulher cristã, mas era uma mulher que amor de mãe brotou na frente de Salomão. E ela foi honrada desta forma. Eu queria dizer para você uma coisa, para você que é mamãe. Muitas vezes, a vida das mamães não são fáceis. Você pode ver a vida, por exemplo, de Maria, né? Que sem mais nem menos engravida, né? Através do Espírito Santo de Deus. Imagine tudo isso na cabeça de Maria, que era uma, de certa forma, não era uma senhora, era apenas uma moça, talvez com 18, 21 anos. Mas ela, olha o que ela fala: seja feita a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Irmãos, eu acho que não tem mãe mais honrada do que Maria, de ter tido a felicidade de trazer ao mundo Jesus, né? E eu fico pensando, meu Deus, muitas vezes eu me ponho no lugar de Maria, porque muitas vezes não foi fácil para Maria ver todo o crescimento de Jesus, saber que Jesus, que Deus tinha um plano nele e que algo ia passar na vida de Jesus e que ele ia ficar sem aquele filho. É tanto que eu não sei se você se lembra, na crucificação, né, tá João junto de Maria, porque João é irmão de Jesus, e Jesus na cruz, ele olha para Maria e fala dessa forma: mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Porque na crucificação ele lembrou, ele olhou e falou: não, foi essa mulher que cedeu o corpo dela para que eu fosse gerado. Foi essa mulher que me amou, que me amamentou. Foi essa mulher que de uma forma extraordinária me deu carinho. Maria, eu falo que é a mãe mais linda que existe no mundo, a mãe de Jesus. Mas eu poderia falar também da mãe de Moisés, da forma como a mãe de Moisés, né, cuidou de Moisés, teve sabedoria. Eu poderia falar de tantas outras mães, mas essa noite eu queria falar sobre você que é mamãe. Você que é essa palavra que fala: a mãe que teme ao Senhor será honrada. Eu queria falar isso para você. Se você temer ao Senhor nesta noite, esta palavra vai acontecer na sua vida, como acontece na minha, como acontece na vida de todos nós que honramos e que tememos ao Senhor. Igual eu falei, como todas essas mamães, hoje eu falo para Deus: obrigada, Senhor, por mais esse bebê que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que Deus me honrou, não porque a pastora Dulce mereceu, não, porque nós não merecemos nada, nós somos incapazes, viu, irmãos, de merecer algo de Deus. Mas Deus é aquele que conhece o desejo do nosso coração. E eu queria falar isso para você, mamãe. Eu não sei qual que é o desejo exatamente do teu coração neste minuto, mas eu conheço um Deus que é poderoso para ir ao encontro do teu coração e te honrar ainda nesta noite. Escuta o que eu estou te falando. A palavra de Deus fala, né, que a mulher que teme ao Senhor será honrada. E eu estou falando para você: se você teme ao Senhor, Deus pode te honrar ainda nesta noite, como honrou a Esther, como honrou a Ana, como honrou aquela mulher grega, como honrou a pastora Dulce, como honrou a mãe de Jesus, como honrou a mãe de João, e assim de João Batista, e a mãe de Moisés, né? E a mãe de Isaac, Sara. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. A coisa que mais Deus quer ver dentro do povo dele, sabe o que é? Um povo feliz e contente. Deus não tem prazer de ver ninguém na dor, de ninguém com muitos problemas ou com um problema que seja. Não. Deus tem prazer de ver o povo dele feliz. E nesta noite, em especial para as mamães,
É o que eu estou falando, eu não sei o que está no teu coração, qual é o desejo do teu coração, mas a palavra do Senhor fala que Deus é aquele que faz o desejo do nosso coração, desde que nós tememos a Ele. Que nessa noite você possa entender essa palavra do Senhor. É o que eu falei, eu não posso fazer nada por você. Talvez o pastor Watson, a pastora Fátima, né, o evangelista Léo, talvez mesmo se nós nos uníssemos aqui, talvez seríamos incapazes de dar a solução para o teu problema. Mas aqui está um Deus que faz milagres ainda, um Deus que muda a situação, e eu sou prova disso. Se não fosse prova disso, aqui ele não estaria aí. Hoje eu posso falar, eu sou prova disso mais do que nunca. Quando Deus quer, Deus faz. Porque há muito tempo atrás, irmãos, logo depois que eu tive o William, vamos dizer, há 17 anos atrás, há 18 anos atrás, alguém no Brasil, eu não tinha nem vindo para cá, falou dessa forma: Deus vai te dar mais um filho. E falou, vai ser a menina. E eu falei dessa forma, pensei lá, imagina, meu marido está no Brasil, meu marido está aqui nos Estados Unidos, eu estava no Brasil, quando alguém profetizou isso na minha vida, eu falei, isso vai acontecer quando? Passou só 18 anos, irmãos, só 18 anos para se cumprir. Mas está aí a prova do milagre. Veio de uma forma extraordinária, foi a melhor gravidez que eu tive, eu acho que foi a melhor gravidez do que eu tive do meu primeiro filho. Foi um parto que foi uma benção, né? Em questão de uma semana eu estava andando normal, como se nada tivesse passado. Como eu falei, durante a minha gravidez, a minha pressão nunca teve tão boa como antes. Hoje mesmo eu falei para o meu marido, nossa, parece que eu estou sentindo alguma coisa diferente. Na gravidez eu não me lembro de ter falado, nem sequer sentido nada de pressão. Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Deus cumpre, a primeira coisa. E quando Ele quer fazer um milagre e mostrar que Ele é Deus, Ele mostra e faz perfeito. Agora, será que Deus só faz isso para a pastora Dulce? Não, irmãos. Deus faz para todo aquele que teme ao Senhor. Deus quer honrar você nesta noite, eu tenho certeza. É o que eu falei, eu não sei o que você tem no teu coração, mas o Senhor sabe, Ele é conhecedor. Eu não sei se nesta noite algo você precisa para os teus filhos, ou para a tua vida, ou para a sua família, ou algo diferente, mas uma coisa eu sei, se você teme ao Senhor, Deus pode te honrar ainda nesta noite. Eu gostaria de convidar você neste momento para que se colocasse de pé, e eu gostaria de fazer uma pequena oração. Eu já queria que a nossa pastora Fátima já estivesse também aqui na frente para fazer a programação dos Dias das Mães.